Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do P7. Estamos chegando com o nosso 6º episódio para falar de voleibol paraense. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Desde já se inscreva, ative as notificações, compartilha, manda para todo mundo e seja bem-vindo ao canal do DNA do vôlei paraense. O P7 que continua, como sempre, contando histórias e a gente ouvindo muitas histórias, né, Márcio? Tudo bem com você? E hoje, mais do que nunca, né, a gente vai ter boas histórias para contar aqui, duas convidadas especialíssimas. Então a gente dá logo as boas-vindas à Fabíola e também à Tamires, atletas da PAD multicampeãs, né? A gente pode falar assim, Márcio? Pode, deve. Né? É uma obrigação, né? Uma obrigação. Assim, tem coisas que a gente diz que já não é mais nem adjetivo, né? É verdade. Já é adjunto, já está junto da pessoa. Então, Fabíola e Tamires, título parece a mesma coisa. Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Olá, Fabíola? Max. Olá, Márcio. Agradecendo aqui o convite de vocês. Eu acho que falar de vôlei é sempre muito bom, né? Se a gente tivesse um dia inteiro para falar de vôlei, seria muito legal. Mas obrigada pelo convite aí de vocês. Tudo bem, Tamires? Tudo bem, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês e ao lado da Fabíola também, minha companheira de muitos anos. E vamos lá falar de vôlei. Quem dá mais bronca em quem na quadra? Não existe isso ou tem muito aí? Olha, nós duas não, porque as duas são alteradas, mas assim, a gente não dá muito bronca uma com a outra, que a gente só de olhar já se conhece. É divertido as duas na quadra, cara. Principalmente quando acontece alguma coisa, alguma provocação do outro lado, mas meu amigo, não é Deixa uma comigo. ideia muito legal, sabe? Meninas, quero assim acompanhar um pouco da história de vocês, né? Começo até contigo, Fabíola. Como é que foi assim entrar pro mundo do vôlei? Começou com outro esporte? Começou desde criança, na adolescência, na fase adulta? Explica pra gente a tua história, a tua relação com o vôlei. Bom, a história da Tamires até começou antes da minha, né? Quando eu cheguei no mundo do vôlei, ela já estava lá, né? Mas o meu pai é ex-atleta, né? Então, assim, eu acho que essa veia do esporte, assim, eu acho que dos irmãos, né? Eu tenho 3 irmãos, homens, eu sou a única mulher da família, é engraçado. Parece que a veia do esporte eu que peguei em vez dos meus irmãos. Então, assim, eu sempre joguei tudo. Já joguei futsal, já joguei, mas jogando sempre na escola. Mas, assim, eu sempre tive habilidade para o esporte, né? Então, diferente de hoje, tudo se começava na escola, né? Então, assim, eu sempre quis jogar vôlei desde pequena. Via minhas tias jogando, eu tinha tias que me levavam para beber, para jogar e tudo, ficava vendo elas Peraí, jogando. tuas tias te levam para beber ou para jogar? Não, elas iam jogar para beber e me levavam, né? Entendi. Eu sempre estava ali, né, jogando, dando um jeito de tocar na bola e tudo. E o papai sempre dizia uma coisa para mim, Fabíola, se você for boa em alguma coisa que você faça, alguém vai te chamar para jogar, alguém vai te levar, vai te dar uma oportunidade. Ele sempre falou isso. Ele nunca me pegou e vou te levar numa escolinha, vou te dar essa oportunidade. Não, ele sempre me falou isso. Deixou à vontade também, né? Então, tipo assim, ali na escola, toda vez que eram os jogos internos, tudo, eu sempre me destacava. Tinha mais uma colega que a gente jogava juntas e tudo, e tudo começou assim. Que aí o João Pamplona, né, que não está mais entre nós, ele viu a oportunidade, levaram, olha, tem uma moça ali que joga bem, traz ela para o time e tudo. E assim foi que eu comecei no Santa Rosa, né? E naquela época não tinha bolsa, não tinha, né, um time como tem hoje, organizado. Naquela época não existia nada disso, então a gente realmente montava com as alunas da escola. Então tudo começou ali na escola, eu tive a oportunidade de jogar. Essa minha tia que eu te falei que me levava para beber, ela pagou o primeiro campeonato para jogar pelo Santa Rosa, que o papai achava um absurdo, né? Ter que tirar do bolso alguma coisa assim. Então ela foi, fez rifa para eu jogar, e eu joguei a primeira vez, fui para Recife. Eu acho que eu tinha 10 para 11 anos. Fui com uma galera de 14 e tudo, então foi minha primeira experiência com vôlei. Quando eu voltei de lá, tinha jogos muito famosos nos colégios, nem sei se ainda existe esse campeonato, que era o Católicos, né? Era um campeonato que era super acirrado nas escolas e tudo. Falar, acho que não tem mais não. Os jogos católicos, né? Que antigamente pegavam os colégios, era Gentil, Nazaré, Santa Rosa, Santa Catarina. Santo Antônio? Basicamente. E era bem disputado, na verdade. Muito disputado, Santa Catarina, Santa Rosa, né? Esses colégios aí, Deus o livre, os ginásios ficavam cheios nessa época. Então, quando teve os católicos, tinha vários olheiros na arquibancada e tudo, e os árbitros, que também apitavam campeonatos paraenses e tudo, que ficavam, né, direcionando a gente. E eu nunca me esqueci, num Católicos, o Jânio foi lá assistir, né, que era o treinador da Tuna na época, onde se formava a base muito forte, e trabalhava muito forte a base.
E aí ele foi lá e pediu para falar com meus pais. Meu pai não queria me tirar de Santa Rosa por nada e tudo, porque a parceria dele era no GEL, né? E aí ficou naquele negócio na briga, o colégio não queria me liberar, aquela confusão. Acabou que eu fui, né? Mas aí quando eu cheguei na Tuna, já, tipo assim, mais em meados de agosto, setembro, eu cheguei lá e eu já tinha uma base muito forte. E eu não sabia jogar, só sabia jogar na escola, né? Então quando eu cheguei lá, a Tamires já tava, a Cíntia já tava jogando muito. Você se conhece desde essa época? Desde essa época, 11 anos, né? Então quando eu cheguei lá, foi um boom. Porque você joga na escola é uma coisa, você chega no esporte de rendimento é outra coisa. Quando eu cheguei lá, é que hoje eu não consigo, passa na minha cabeça a memória de eu chegando lá, mas a Tamires atacava, que ela soltava 1 metro da rede e ela era a principal atacante do campeonato mirim. É né? porque Ela eu jogava... sempre tive esse tamanho. Desde os 11 anos. É impressionante, cresci, Max, eu cheguei lá, Nunca e aí imaginei. cheguei lá, cara, não tinha vaga pra mim. Então ele falou assim, você vai treinar 6 meses fora a parte, né? Até você acompanhar o ritmo delas. Então foi assim, eu treinei 6 meses fora ali, né? Específico e tudo. E naquela época a gente treinava 3h30, né? Não era treino de 1 hora, 1h30. É, hoje 3 é 1 hora, horas 1 e hora e meia, né? A Você gente tinha chegava tempo... lá 4 horas da tarde, a gente só saía de lá 9, 10 horas da noite. Então, assim, a gente tinha momentos de fazer cada, né? Então, assim, eu fiquei 6 meses assim. Tive a oportunidade no ano seguinte de jogar o primeiro campeonato infanto Era infanto, né? Lá em Alagoas. Era. Mas eu fui de banco só pra ver como era. E Sentiu tudo. o Já tinha um time clima, muito né, como forte, era. Max. Tinha um time muito forte, já que eu não tinha vez ainda naquele momento, né? E ficava treinando o tempo inteiro ali. E dali meio que despontou. Porque, assim, eu acho que quando a gente se entrega, a gente espera a oportunidade, né? E, assim, eu tive uma oportunidade lá na frente, que depois eu posso te contar, aqui no programa, que foi uma oportunidade que eu tive e dali não perdi mais a oportunidade. Mas o time sempre foi muito forte. Eu só queria fazer um adendo, Max. Para quem não sabe, o pai da Fabíola jogou futebol. Foi ídolo no Paysandu, patrulheiro. Inclusive tem uma das telas lá na divisão da arquibancada da Curuzu, tem o nome dele. Ele é o 13º maior artilheiro de brasileiro do Paysandu. Ele era o 9º, aí perdeu para alguns jogadores que estão mais atuais, aí hoje ele é o 13º. Os mais antigos vão lembrar dele. E tu que é um cara do futebol também, né? Não imaginava isso. Pode perguntar, mas patrulheiro tem história aqui no futebol. Abraço, patrulheiro. Que legal. E Tamires, e aí? Ela já adiantou um pouquinho da tua história, mas tu foi infectada pelo vôlei desde criança então também, né? Desde criança. Eu comecei jogando na rua de casa mesmo. Peladão, Com o papai, peladão. peladão, aquela rede de rua mesmo, sabe? E aí o papai e a minha mãe que jogavam e eu ia acompanhava eles. Aí teve um torneio lá no Mangueirão, torneio interbairros nesse tempo. Eu fui jogar lá pelo Bengui, lógico. E lá o Zeca me viu, o Zequinha me viu e me convidou para ir fazer teste na Tuna, eu e mais 2 primas O minhas. Zeca que é treinador do Sim, Remo hoje? o Zequinha, E foi era nosso nosso treinador, auxiliar, nosso Legal. auxiliar. E aí eu fui fazer o teste na Tuna e fiquei lá na Tuna. Fiquei um bom período lá na Tuna, Mas desde meus 11 anos. Tu fostes para fazer o teste já com o Gênio? Era o Não, técnico? não era o Jônio, era o Adalberto, meu primeiro treinador, pré-mirim. Adalberto, ele não está mais no vôlei, nem vi mais dele. E eu entrei lá com 11 anos, fazendo o teste e fiquei. Depois que eu já fui com o Jânio, né? Tua base foi toda lá na Tuna, Toda então. na Tuna, minha base. Até quando a gente saiu de lá? 18 anos por aí. Vocês saíram juntas de lá Juntas. também? Rapaz, elas são inseparáveis mesmo, eu não sabia Juntas. disso, não. Mas tem muitos projetos que eu posso citar aqui, elas podem corroborar, que elas fizeram juntas. Eu não me lembro de um ano em que vocês estiveram separadas. Talvez no ano que começou lá na Companhia Atlética e ela estava no Remo. Mas acho. aí a gente já tinha parado de jogar. Eu parei de jogar com 18. Eu parei de jogar, a Tamires continuou. A Tamires só parou mesmo quando ela teve os filhos dela. E eu ainda tive uma pausa. Ali, quando eu voltei de alguns campeonatos, que eu percebi que eu tinha que trabalhar, que não ia dar certo, aí eu parei. E aí eu parei e fiquei, eu acho que pelo menos uns 5, 6 anos sem foi vôlei assim. e voltei na companhia. Meu Mas eu já tava ali pré-mirim, uns 5 anos meu pré-mirim, parado, a Fabíola ainda não estava. A gente jogou o pré-mirim sem a Fabíola. Ela já começou a entrar no mirim, 13 anos, por aí. E aí, quando a gente completou 18, que aí vem a faculdade, né? Surge a oportunidade da gente fazer faculdade na SMAC. Então, eu fui para a SMAC com algumas meninas e a Fabíola seguiu o caminho dela, foi para o IESAN, né? o papai não Algumas deixou foi fazer pro educação IESAN. física. Entendi. Com Aí, elas. foi aí nesse momento que a gente se separou. E depois eu joguei, continuei pela SMAC, joguei no A SMAC Remo. tinha vôlei? Tinha.
Inclusive, a gente foi campeã. Quem era eu, o técnico Jubes, lá? Era o Elinho. E eu Ah, jogava, verdade. eu jogava pelo IESAN Na e verdade, elas no comecei- SMAC, com A o time Socorro massa, era né? do... Não, na Entendi. verdade, começou com o Jânio. Ele que teve esse projeto de bolsa na SMAC. Entendi. Levou um time para lá. E aí a gente disputou o Jupes aqui, e a Fabíola estava pelo IESAN, ela e a Rafa. Eu fiquei Só que segunda. como a gente ganhou aqui, aí podia ter 2 convidadas de outra universidade. A gente chamou as 2. Aí a gente foi, o brasileiro foi campeão Nada lá. fechado, né? Olha aí, não, imagina. Já tava tudo certo. Se elas ganhassem, eu chamava a gente. Se E a gente foi ganhasse- campeão no universitário na época da divisão maior que tinha. Em cima do Rio Grande do Sul. Foi um campeonato. Agora eu tô curioso, o Tamires, ela falou que você atacava, tu eras ponteira? Era porque não tinha líbero, né? Aham. Nessa época. Então eu era ponteira. Na verdade, a gente fazia o 6-0, né? Entendi. A gente fazia 6-0. Então eu atacava. E como foi pra se tornar líbero? Quando chegou uma fase, tipo, infanto, por aí, infantil, aí já tinha que optar. Né? Não cresci, né? Tem Então, quanto? tive que Tem optar. problema de falar a tua altura? Não, 1,60. 1,60. E aí a gente teve que optar. Então, algumas meninas foram se tornar levantadoras e eu me tornei a livre, que eu tinha mais essa habilidade. Tu né? se frustrou, assim, pelo Nenhum fato de não momento. ter crescido? Nenhum Não? momento. Isso Mas não se me ela falasse afetou. isso aqui, eu ia brigar com ela. Não, que bom que ela é muito Porque, bem resolvida sem com isso. brincadeira, eu vou falar aqui pra vocês. Eu conheço essas duas já jogando fora da quadra e eu posso dizer que eu não conheço, e não vou falar das personalidades, mas vou falar como jogadoras, que posições tenham calhado tão bem para essas duas como calhou. Que a Fabiola é o que é hoje, a referência que ela é no estado, muito em função da posição que ela assume. E a Tamires, eu vi a Tamires assombrar um campeonato brasileiro lá em Santos, que todo mundo saiu assim, da onde o pessoal do Pará acabou essa menina. Então, assim, a posição de líbero, quando o cara pensou, ele tava vendo a Tamires jogar. Pô. Não é possível, cara. E Porque graças a Deus, né? Surgiu a posição de líbero. Foi. Mas foi o quê? Convite? Partiu de ti mesmo? Não, treinador mesmo. Foi o treinador mesmo. Treinador mesmo. Ele Imagina foi como é que é deslocando essa a gente. conversa. Olha, é o seguinte, a partir de agora não vai mais atacar, não vai... Tua posição mudou, né? Na verdade... Porque, querendo ou não, É não sempre deixa com de ser muito uma carinho, tradição, né? Sim, mas sempre com muito carinho. Porque o Jânio, vocês não tiveram oportunidade de conhecer. Não, Sempre muito isso, carinhoso ele, sabe? Ele não tem opção, não tem A Na e B, né? verdade, o Jânio, ele é uma pessoa assim. Ele nunca foi de te elogiar. Entendeu? Nunca foi de te elogiar. Ele sempre dizia que a gente podia melhorar. Nunca chegou assim para... tu jogou muito bem hoje. Nunca. Então, ele sempre instigou a gente a querer, sabe? Tá buscando sempre o melhor. Então, ele nunca chegou assim, olha... Tamires, a partir de agora, você vai se tornar... Não. Líbero, a partir de agora, treinando defesa, passe, acabou. Não E tinha o que ele falar, tem entendeu? esse feeling muito legal, porque algumas transições que ele fez no vôlei, de atacante para virar uma levantadora, imagina, certo, você era um atacante desde pequena, né? E aí, de repente, você virar levantadora. A pessoa tá fora, jogou fora, teve oportunidade de estar em grandes times, então assim, ele sempre teve esse feeling. Eu já vi ele fazer coisas assim, Max, de pegar uma pessoa que, tipo, não tinha coordenação para caminhar, e ele, não, deixa ali um ano ali do lado, treinando separado e tudo, e ele fazia essa pessoa jogar. Então, não tinha como a gente não acreditar no que ele tinha de projeto pra gente. Se ele dissesse que é líbero, a gente seguia, né? E assim, se ele não trabalhasse essa pessoa afastada assim durante um tempinho, é muito capaz da pessoa, se ele inserisse naquele momento, a pessoa poderia desistir, né? Se frustrando, né? Isso. Você passou por alguma transição, Fabiola, ou não? Você manteve sempre uma posição? Mantive, e assim, não muito diferente da realidade de hoje, mas, por exemplo, que a gente continua tendo dificuldade com atletas altas, né? Eu acho que a gente tem um estado que a gente não tem. Nunca vai ter, nem sei se um dia a gente vai ter atletas altas. Então, naquela época, a gente tinha 2 atletas altas só, que eram as 2 centrais. O resto era o meu tamanho, né? Tinha Tu tens quanto? Eu tenho 1,68, né? Que a outra ponteira tinha 1,72, né? A oposta tinha 1,80, por exemplo, mas era um time assim, mediano, né? Só que a gente sempre treinou muito os fundamentos, a gente sempre treinou muito a defesa, a gente sempre, né? Então, A assim, gente ganhava no volume. por né? exemplo, na minha base, eu não precisava bloquear. Eu ia lá só para fazer a marcação. Ele já não considerava mais o meu bloqueio. O que ele considerava? A defesa acima de mim. Né? Então, assim, ele sempre trabalhou as nossas deficiências, né?
Então, eu nunca precisei fazer transição. Eu ia para o ataque, esquecia o meu bloqueio, né? E a defesa supria o que eu não conseguia dar. Ele sempre foi encaixando muito bem, né? Então, a gente sempre jogou um conjunto muito forte. Então, assim, eu acho que o que a gente conseguiu na mão dele e todas as gerações que passaram com ele, que eu acho que é uma identidade dele, é grupo. Ele sempre conseguiu formar grupos, né? Porque o esporte ele é coletivo. Nem sempre o mais forte ganha, nem sempre o time melhor ganha, né? Mas sim aquele que tiver o maior conjunto. E eu acho que todas as gerações que ele cuidou, ele conseguiu fazer isso muito bem. E por incrível que pareça, a última geração antes dele parar, que ele viu que ele não ia conseguir, porque era de uma geração diferente da dele, Sim. já não aceitava mais qualquer coisa, ele parou. Né? Porque ali ele viu que ele não ia mais conseguir fazer o que ele já vinha fazendo a vida inteira, né? Então parou, saiu, tentou voltar, viu que estava pior ainda. Ixi, Maria, aí que parou mesmo. Exatamente. Aí eu vou fazer aqui, eu queria fazer uma pergunta para as duas, da seguinte forma. Vocês contaram um pouco da história de vocês, como vocês começaram, e a Fabíola puxou um assunto muito legal, que é falar sobre questão de gerações, né? Vamos lá. Vocês são atletas hoje masters, né? Então, vocês passaram, e por ter um começo meio que meteórico nas categorias de vocês, porque vocês sempre jogaram em categorias acima, mesmo vocês, quando eram infantes, já jogavam adulto. Então, eu queria que vocês falassem um pouco da experiência de como foi fazer essas transições de gerações para o que é hoje. Na cabeça de vocês, essa diferença. Vocês começaram lá, porque vocês já tiveram na posição que hoje está um infanto. Vocês já foram infanto que jogaram com adulto. Vocês já foram juvenis que jogaram com adultos. Vocês já foram adultas que jogaram com juvenis, com infantos. Vocês agora são masters que jogam com adultas que jogam com infanto, com infantil, juvenil, que agora é sub, né? Sub. Tudo número. Sub-18, sub-21. Então, conta um pouco pra gente do que é para vocês essa transição. Qual a diferença principal que vocês analisam? Assim? Esse choque de gerações, né? Na verdade, assim, eu acompanho muito a PAD, né? Tô sempre lá nos jogos da base e tudo. E nada é diferente quando se fala em sentimento, né? Quando o início da base ali, que eu vi as meninas chorando porque perdiu de 25-5, a 6, né? Nada é diferente, porque assim, hoje a atleta que vocês conhecem, eu e a Tamires, é porque a gente já tem maturidade, 37 anos. Eu falo para vocês com toda a convicção que hoje nós somos melhores. Naquela época que a gente jogava, a gente era boa. Né? Eu acho que a maturidade ela deu uma lapidação pra gente que hoje a gente não entra pra perder, porque a gente sabe que se a gente entrar determinado pra ganhar, a gente vai ganhar. Naquela época a gente tinha segurança. Naquela época Que é normal. É né? normal. Então, assim, toda a fase que as meninas estão passando agora, a gente passou também. Eu vejo uma diferença, tá? Que a gente, na nossa época, o time da Assembleia era muito forte, mas muito forte. Catarina era muito forte mesmo, muito forte, né? Não tinha nada pra gente. Então, a gente já entrava assim, caramba, a gente vai levar uma peia, entendeu? Só que o treinador nunca deixava a gente, né, baixar a cabeça. Ele sempre dizia, não, vocês vão perder, mas olha, levanta a cabeça. Ele dizia, e chegava a ser até engraçado as coisas que ele falava. E, tipo, acabou de levar uma bolada na cara. E aí, não chora, levanta a cabeça, não mostra a tua fraqueza. Então, assim, era uma educação que a gente tinha que era diferente. Eu acho que isso deu casca pra gente. Porque a gente já teve muitas vitórias, mas antes da gente começar a ganhar, a gente perdeu muito. E foram derrotas que doeram muito. E cada derrota que doía, ele não deixava passar. Ele botava a gente num quarto e falava assim, doeu, tá doendo em mim, doeu em vocês. E essa dor que a gente vai pegar e na próxima vez a gente não vai deixar escapar. Então, assim, eu acho que de 11 a 18 anos, o nosso pai foi ele. Assim, sabe aquele direcionamento de pai, né? E lá atrás a gente não entendia muito alguns direcionamentos. Teve a fase da rebeldia, né? Então, assim, eu acho que ele, hoje que eu tô mais velha, assim, eu vejo que muito da casca que a gente criou foi desses ensinamentos dele, né? Então, assim, ele fez a gente acreditar que a gente podia. Mesmo quando era muito difícil. E o que é legal? É que quando você vai lá e você consegue, aí você... Lembra? Cara, deu certo. Ele falou, é verdade. Né? E já chegou a dizer pra eles, vem cá, o que aquela menina tem de diferente de vocês? Porque, como eu vejo a base hoje, a base cansou de chegar na quadra, olha a fulana de tal, e olha a menina que tá ali, a gente fazia isso a mesma coisa,
Eu chegava pra jogar, as meninas de 1,90 m e pouco, a gente com 1,60 m, 1 e pouco, né? A gente ficava, olha, fulana tá ali, a ciclana tá ali. Aí ele chegava perto da gente assim, vocês estão admirando a ciclana? O que ela tem de diferente de vocês? Sua altura, não sei o quê? A gente vai ganhar delas. E a gente ia lá e ganhava. Entendeu? Então, assim, essa casca ele criou na gente, né? Então, assim, essas meninas estão passando por um processo, né? Que a gente passou lá atrás, né? Agora, assim, o que é bacana é que naquela época a gente gostava de estar no adulto. A gente gostava de estar com as mais velhas, né? A gente não tinha medo, porque a gente já levava muita porrada lá atrás. É então... isso que eu bato na tecla. É a diferença, a gente gostava. Que elas têm uma referência, mas às vezes elas respeitam demais, entendeu? Entendi. Como eu falei para elas, uma vez a gente fazia amistosa, dizia, gente, vocês têm que entrar em quadra respeitando até um certo ponto. Entrou naquela quadra, eu quero ganhar, independente de quem esteja do outro lado. Se é a Fabíola, se é a Tamires, não quero saber, eu quero ganhar. Só que eu vejo que essa geração hoje em dia, ela respeita demais, entendeu? Ela teme demais. Olha, a gente chegava em jogos, Max e as meninas de 2 metros, 1,90 m, ponteiras, levantadoras do Rio Grande do Sul. Olhava, o aquecimento delas era assim, de outro mundo. Sabe aquela bola que batia no chão, ia lá em cima, as meninas saíam correndo para pegar a bola. E aí, no aquecimento, tu dizia assim, eles vão levar 3-0. 3-0. Cara, chegava na hora do jogo, o nosso conjunto, habilidade, Fabiola vinha, explorava. A habilidade, a gente ganhava delas, entendeu? Então, a partir desses momentos, isso serviu para fazer a gente crescer. Hoje em dia, eu até falei isso para algumas meninas da base, aquecimento de jogo não ganha jogo. Não fiquem impressionadas com aquecimento de jogo. Que às vezes galera. É intimidador, né? Intimida, mas não vai valer. Na hora do jogo é outro sistema, então... Isso também é um ponto delas, entendeu? Respeitar demais. E na nossa época, se eu era mirim, eu fazia de tudo para estar treinando com infanto. Se eu era infanto, meu objetivo agora era treinar com adulto. Então, eu sempre tinha objetivo porque a gente tinha as referências. A nossa referência, Larissa França. Era a nossa geração. Olha, nossa geração. Não sei se tu conheces, ela é da areia, jogou muito tempo areia. Então, a gente queria estar treinando com elas. Por isso que eu te falo, a gente chegava às 4 horas da tarde, saía de lá 9, 10 horas da noite. Quantas vezes na semana? 3, Todo dia? 4, Quase 3, todo mais dia. sábado, E perto de campeonato brasileiro, a gente treinava de domingo a domingo. Essa é uma diferença, Max, que tem na época delas em relação a essa disponibilidade de horário para poder fazer. Elas treinavam muito mais porque elas tinham à disposição. Hoje em dia a gente não consegue, porque tem muitas categorias, é masculino, é feminino, é do sub-14 até o Master. Então, não, e também elas têm outras atividades também, né? Elas não têm só o vôlei. Né? Hoje muitas fazem reforço, tem o inglês. A gente não, a gente vivia para o vôlei. Estudava e vôlei, estudava. Às vezes almoçava, pegava um ônibus e voltava. Às vezes a gente nem ia para casa. Eu morava mais longe, às vezes nem ia para casa. Já ficava na casa de alguém, já ia direto. Só via papai e mamãe à noite. Vocês chegaram perto de desistir em algum momento? Você falou que você parou um tempo, né, Fabiola? Você parou. Com 18 eu tive que fazer essa reflexão, né? Porque aí eu já começo uma outra fase da vida, né? Eu vi que o vôlei, na verdade, naquela época eu não tive a mesma maturidade que a Tamires teve de absorver uma outra posição. Que eu tive chance de continuar jogando, né, profissionalmente, mas como líbero. E naquela época eu não tive maturidade de entender que líbero também era uma posição importante, né? A Fabiola foi convocada para a seleção brasileira como líbero. E atuou, né? Eu joguei como líbero, joguei bem como líbero, apesar de ter sido o meu primeiro campeonato, joguei bem como líbero. Quando eu voltei de lá, eu tive a chance de jogar a Superliga A pelo Sport Recife, que era o treinador que tinha ido com a gente para a seleção. Aí, naquela época, eram 4 meses de Superliga A. E aí, em base desse time que participou comigo desse campeonato, né, ia fazer parte desse time, na verdade, a minha única frustração, né, do que eu deixei passar foi isso. Porque nesse ano elas ficaram em último lugar na Superliga A, mas jogaram com grandes times, né, então, tiveram essa experiência, né, na vida, né? Então, na época, quando eu voltei, eu me queria como líbero, que eu continuasse no esporte. Aí meu pai, não sei o quê, melhor tu estudar, trabalhar e tudo. E aí foi aí que eu parei. Aí que eu parei de jogar, entendeu? Tu tens um filho, que é o Yuri, tem 15 anos hoje? Ou não? Vai fazer 16 agora. Eu tive ele com 21. Você estava jogando quando engravidou? Não, tava. Já? Tava jogando. E Na como verdade, é que mas foi? tava jogando assim,
já mais cadenciado. Eu Entendi. parei com 18, quando eu voltei, aí comecei a trabalhar. Aí fui trabalhar para fazer faculdade e tudo. E aí, mas o vôlei sempre estava ali de uma forma, né, mais Entendi. recreativa. Quando eu descobri que eu estava grávida, já com 3 meses. Eu estava jogando no Remo nessa época, a gente estava jogando no Remo e eu levei uma bolada na barriga e passei mal e tudo. E aí foi aí que eu descobri que eu estava com o Yuri e parei. Aí dali eu dei uma boa parada. Aí eu já voltei, treinamento com mingau lá na companhia. Já mais uma recreação, uma escolinha já tinha parado de Acho jogar que é por em isso que o clubes. Yuri, filho dela, gostando de bola, né? Com 3 meses Tem já teve o muito- contato. O Yuri tem muitos exemplos em casa. É. Né? O avô que foi jogador, a mãe que foi atleta. Agora, Mas essa vida intensa mesmo foi até os 18. Depois eu já levei o vôlei de uma outra forma, né? entendi, dividindo com a maternidade, né? A partir de então, né? E você, Tamires, você tem só um filho, né? 2. Você tem 2 filhos. Como é que foi, Tamires? Assim, O antes, o durante e esse depois. na verdade, eu só parei mesmo quando eu engravidei. Só assim pra Só te parar, assim, né? Só assim pra me parar. Sou um pouco... Fominha. Porque assim, o vôlei é a minha vida, sempre foi a minha vida, desde os 11 anos. Então, eu não sei ficar sem o vôlei, te confesso. Então, eu parei quando eu engravidei da Alice, que vai fazer 11 anos, mas 4 meses pós-gravidez eu voltei. E já voltei na final do campeonato paraense, já pela Bodytech. Já voltei ligada no 12. A partir da primeira gestação, tu pensou assim, eu não vou conseguir voltar? Ou tava sempre convicta? Não, sempre quando passar eu convicta, vou. não passava na minha cabeça parar. E comentaram alguma coisa contigo? Não, porque Tô- eu sempre também tive uma rede de apoio. Ah, e meu marido sempre me fundamental. apoiou, né? Fundamental. A minha mãe também, que namorava comigo nessa época, então me deram super força. Então, com 4 meses, eu consegui voltar. Do Thales, quando eu engravidei do Thales, eu joguei até o 5º mês, grávida do Thales. Porque o segundo filho, a gente já não tem muito, né, essa preocupação. E voltou a jogar quando O depois? Thales foi o problema porque ele nasceu na pandemia. 2020, 21? 2020, no auge da pandemia, em maio. Então, eu fiquei 1 ano parada. Foi o maior tempo que eu fiquei sem o vôlei, foi nesse Mas aí não era já só o Não, Thales, é. né? Era a questão da da pandemia. pandemia. Da pandemia em si. Foi quando eu voltei, já voltei para a PAD. Mas não pensei em nenhum momento na minha vida em parar. Hoje em dia já penso. Mas que bom que tu Confesso. tiveste. Na verdade, tu tens uma rede de apoio muito legal, né? Tenho, graças a Deus. Sempre E tive. também, Fabiola, teve essa rede de apoio ou foi um pouquinho diferente, assim, do caminho da Tamires? Na verdade, tipo, hoje tá mais fácil porque o Marcelo é do vôlei, né? É. Mas, por exemplo, na época que eu tive o Yuri, senti muita dificuldade, que o pai dele não era do vôlei, então o pai dele não entendia, né? Eu achava que tinha que parar mesmo e tudo. Hoje não, hoje é mais tranquilo, né? Hoje é mais tranquilo, é mais leve, porque o Marcelo tá no meio, o Marcelo gosta, então assim... Entende, né? na verdade, eu só consegui voltar, depois que eu conheci o Mingau, fui pra companhia e consegui voltar a jogar, por causa desse meio de apoio dele, porque ele tá inserido no esporte junto comigo, né? Então, mas hoje o vôlei é diferente pra gente, né? Mais de recreação, né? Não tem aquele compromisso, né? De viajar. A gente viajava 5, 6 vezes no ano, Max. Entendeu? A gente não tinha vida social, 15 anos, essa época a gente não Deus curtiu me nada livre. disso. A gente só curtiu os nossos. Sim. Entendeu? E como mulher, assim, como vocês estarem inseridas no esporte? Além da rede de apoio, vocês tiveram alguma dificuldade por serem mulher? Ou vocês sempre encontraram locais bons para trabalhar, para treinar, desde a juventude até agora mesmo na fase adulta? Aí eu vou só complementando um pouco essa pergunta do Max, porque vocês viveram também uma outra transição que foi mais silenciosa. E aí eu queria a palavra das duas, porque como vocês podem falar, como é passar pelo esporte como mulher, mais um esporte que ele tem uma diferença hoje em relação ao resto dos esportes. Por quê? Porque hoje o feminino ele consegue ser mais atrativo que o masculino. A gente vê isso na questão de audiência, a gente vê isso na questão dos salários dos jogadores. A mulherada hoje ganha mais do que a macharada, como diz o Caboclo. Os salários pagos para as jogadoras do vôlei feminino são maiores, bem maiores do que os salários do masculino. Uhum. Então, é uma inversão, né? É uma mudança, né? Não vamos falar inversão, porque fica... É uma mudança em relação ao que é o padrão. O futebol masculino paga mais, o basquete masculino nem se fala. O resto dos esportes, em geral, tende a ser o masculino com um salário maior do que o masculino. O feminino. No vôlei é diferente. Aí eu queria que vocês falassem também disso.
de como vocês perceberam essa mudança, né? Que hoje o feminino ele consegue ser mais atrativo do que o masculino. Posso dar um exemplo. A Diana, que estava jogando na Turquia, ela vem para o SESI Bauru para ganhar 750 mil a temporada. Ou seja, para o nível do jogador, eu não sei que masculino ganha isso hoje. Então vocês podem falar um pouco dessa também, dessa balança que começou a fazer assim, né? Que antes era assim, o masculino sempre teve essa questão da atratividade maior. Hoje em dia não, o feminino tem essa atratividade maior. Bom, eu acho que o esporte, ele... Não sei se foi muito da nossa criação também, mas assim, eu não lembro da gente ter passado em algum momento como mulher no esporte como sexo frágil, né? Então, assim, se passou, não nem absorvi, porque não tem isso. Eu acho que o esporte, ele imita a vida. Então, assim, eu trago o esporte para mim nisso, né? Não teve tempo da gente de se vitimizar em algum momento, Então, assim, eu acho que o esporte, ele fortaleceu muito a nossa personalidade, né? Eu acho que como pessoa, como mulher, né? Então, assim, eu acho que hoje, muito dessa visibilidade que o Márcio falou tá sobre a internet, né? Uhum. Imagina que hoje você pode entrar na vida de uma pessoa, né? E se achar até íntima daquela pessoa porque ela posta quando ela acorda, ela posta o que ela vai comer. Você sabe de tudo, né, da pessoa. Imagina, o esporte, por si só, Max, o vôlei, ele mexe com o teu corpo inteiro. Então, dificilmente uma pessoa que joga vôlei não tem um corpo bonito, né? Ele mexe com ele é o único esporte que mexe com o corpo inteiro. Tu sente dor no teu corpo inteiro. Então, é normal você já ter o corpo bonito. Mas hoje você vê o corpo das atletas completamente diferente do que era antes. Hoje está mais definido, está mais, né? Então, elas estão se cuidando mais na parte estética, tanto o rosto, o corpo, né? Então, assim, eu acho que tudo isso vira um atrativo para o esporte a mais, né? Então, assim, eu acho que muito dessa visibilidade do esporte tá por conta da internet. Eu acho que a internet ela veio para dar esse boom, né? O vôlei sempre foi um esporte muito acompanhado e tudo, mas eu acho que o fato do público poder interagir e a mulher posta mais do que o homem, né? A mulher interage muito mais. Eu acho que muito disso tá nessa questão da internet, além de que a mulher, né, dentro do esporte, ela não mostra a fragilidade dela, ela mostra sempre uma fortaleza, né? Ela mostra sempre uma fortaleza e talvez quem esteja de fora assistindo admire isso, né? Porque aqui fora, mulher é sexo frágil, mulher não consegue fazer isso, mulher não consegue fazer aquilo. E quando você vê que tem uma mulher ali, né, jogando, por exemplo, contra as italianas, dando né, porrada na bola, turcas, né? Eu acho que aquilo as pessoas que estão de fora olham e enxergam como uma referência, né? Mas assim, eu também nunca senti esse preconceito. Nunca senti. Eu acho que também a gente teve essa casca grossa, o vôlei dessa casca grossa pra gente, que a gente não sentiu nada disso, entendeu? Então, tudo que eu sou hoje, vocês me veem assim dentro de quadra, né? Eu sou bem explosiva, às vezes eu até peço desculpa para as meninas quando acaba o jogo. Mas o vôlei me fez ser assim, sabe? A gente não leva desaforo dentro de quadra. Então, eu levei isso para fora da quadra também. Me tornar essa casca grossa. Claro que em certos momentos a gente, né, tem a nossa fragilidade, mas eu nunca senti esse preconceito por ser mulher. O que a gente pegou assim de preconceito foi por ser do norte, por ser de Belém, por ser do Pará. A gente teve muito esse preconceito. A gente chegava nos campeonatos, não era, Fabiola? As pessoas chegavam a perguntar coisas assim absurdas pra gente, né? Tropeça em jacaré? Jacaré, Isso mesmo. vocês Jacaré vão de anda na canoa pra rua, escola. vocês vão, entendeu? Coisas absurdas, gente. Mas em termos de preconceito com relação a ser mulher, não. Nunca tivemos isso. E o esporte está aí para mostrar, né? E outro ponto também que eu acho que mudou é que o feminino, elas se cuidam mais. A gente vê que elas se cuidam mais. Olha, estava vendo uma entrevista da Gabi, que ela disse o seguinte: quando ela foi para a Turquia, ela viu que ela estava abaixo do nível das outras de lá. O que ela fez? Ela foi estudar. Ela estudou aonde ela poderia melhorar. Então, o vôlei não é só essa parte física. O que ela fez? Ela estudou mentalmente. Ela pratica yoga. A alimentação dela totalmente diferente de quando ela chegou lá. E faz a E diferença. faz uma diferença absurda. Ela leu vários livros. Ela até cita isso, entendeu? Que ela foi estudar, ler mesmo. Então, eu acho que o feminino, ele se preocupa com isso. Se preocupa. Tu pode ver o campeonato Master.
Desculpa os meninos, né? Desculpa os meninos, mas pode ver o campeonato master, a diferença no cuidado com o corpo. O feminino, a gente vê que tem umas meninas mais cuidadas, o masculino nem tanto. Então, acho que esse cuidado é muito importante. Isso até, se eu pudesse me dar uma dica para Tamires lá antiga, seria essa, me cuidar, sabe? Cuidar do corpo, cuidar da alimentação, cuidar da mente. Eu acho isso muito importante. Vocês acham, então, que é uma relação ligada, às vezes, à questão da internet e tal, desse crescimento do vôlei feminino em relação ao vôlei masculino? Né? Mas também a questão que eu te falei do volume, né? É mais atrativo tu olhar um vôlei feminino. A bola quase não cai, demora a cair. Do masculino, a bola é tão rápida que é difícil ter uma defesa. Então, acho que isso dá mais atratividade pro vôlei Os ralis feminino. são maiores do São. feminino, né? Em relação ao calendário, hoje, até em comparação ao calendário de quando vocês eram mais novas, como é que vocês avaliam hoje o cenário do voleibol paraense? Porque eu vou confessar que chego no estúdio para gravar, para a gente conversar aqui no podcast. E é difícil hoje vocês terem um calendário, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa situação. Eu até vi você comentando no podcast com o Marcelo e com o Flávio sobre você ficar triste quando chega lá e vê um campeonato com 2 times. Só o playoff, só o Isso melhor sempre teve, Max. Isso na nossa época sempre teve. Eu acho que eu não lembro de um campeonato. Isso já mais velho, agora depois dos 18 que a gente foi jogar com 3 times. Mas a vida inteira era a gente Assembleia, a vida inteira era a gente o Remo. E era esse o campeonato, só com outra equipe. Era isso, tá? E aí como se faz no meio de tudo isso para ganhar um campeonato brasileiro? Né? Porque imagina, são 2 times só, tem uma hora que tu já conhece todo mundo, já sabe onde ela vai bater, já sabe onde ela vai pingar. E aí eu acho que é aí que tá a chave do negócio, né? Porque como é que você vai se preparar, tendo um cenário desse, para jogar um campeonato lá fora, onde essa disparidade, ela não tá só agora, em 2025, ela sempre teve, a gente sempre teve um nível mais baixo do que os caras lá de fora, porque eles jogam muitos campeonatos, eles têm um material humano maior do que a gente. O calendário é cheio, né? Um campeonato paulista tem 20 times. Nossa. 20 times, no Entendeu? mínimo. Então, assim, isso sempre aconteceu. Eu acho que era um desafio muito grande naquela época de você preparar um time para jogar lá fora, porque a PAD hoje vai jogar campeonatos lá e volta frustrada, né? As meninas estão começando essa jornada, elas voltam tristes, perderam, não conseguiram. Então, assim, esse desafio de hoje ele já foi lá atrás também, né? Só que lá atrás, além de ter mais tempo de treinamento, a gente não entendia muito a opção do treinador, mas hoje a gente entende. A gente jogava com masculino, Max. E pegava lá o time que ia jogar o brasileiro, pegava 5 masculinos, e assim, a regra é o seguinte, dá porrada nelas, entendeu? O pai tava lá fora, reclamava nada não, eu dava a corda, dá. Eu vejo que hoje tá diferente, né? O cuidado é diferente, o pai se preocupa, poxa, vai machucar minha filha? O menino vai machucar minha filha, então assim... E eu não vou culpar o pai porque eu sou mãe hoje, eu também super protejo, né, os meus. Né? Meu filho anda de ônibus, andei sempre de ônibus. Não, porque eu penso no que eu passei lá atrás, eu não quero que ele passe. Então, essa diferença ela existe hoje, mas assim, o único jeito da gente ser diferente lá fora é assim. Porque como é que a gente vai ser diferente lá na PAD se a gente ganha de todo mundo? A PAD foi campeã no Sub-16, no Sub-14... Não, o 14 começou agora, mas foi campeão no Sub-16, mas vai chegar lá fora a perder a maioria dos jogos. Tu entendeu? Então, como é que você se prepara, não dando referência para o nosso campeonato, porque todo mundo é igual, você tem que ser melhor do que aquilo, como é que você se prepara para isso? É um desafio dos treinadores de hoje pensar sobre isso. Porque senão vai chegar lá fora, Max, vai ganhar um jogo só. E aí? Entendeu? Então, lá atrás, a gente também teve esse mesmo problema a vida inteira. Mas lá atrás a gente teve uma opção e deu certo. Deu certo. A gente foi campeão de tudo que a gente jogou. E outra coisa, quando a gente não era campeão, a gente estava entre os 3, com certeza. E era São Paulo, era Rio Grande do Sul, né? Eram times de ponta. Né? A gente jogou, se as meninas estão na Superliga, hoje já é uma outra geração, mas na geração anterior a gente jogou com quase todas elas. Né? Então, assim, lá atrás deu certo. Talvez seja um desafio deles pensarem em outra geração. Os pais estão na beira da quadra, não sei como é essa, né? Mas é o único jeito, a gente não tem outro jeito. E é engraçado, né? Max, e as meninas podem falar, eu queria até que a Tamires falasse também, porque hoje a gente vê uma inversão de algumas coisas. Tipo, a gente vê categoria sub-14, sub-16, vai começar domingo agora a sub-21, né? E tem 4, 5 equipes. Já a sub-14 tem 4 times, a sub-16 tem 5 times. Pô, na época delas, isso era um luxo.
Entendeu? Luxo ter 3. Então, assim, mas a gente está vendo um adulto esvaziado e esse ano, depois de muitos anos, a gente não vai ter Master feminino. Né? O que não deixa de ser frustrante. Muito. Né? Porque isso esvazia muito a questão do voleibol, da agenda do voleibol. Aí eu queria entender por que isso acontece. Até mesmo a questão da referência, né? Da base. Porque não tem campeonato adulto, não tem campeonato master. E aí as meninas têm o que de referência? Só televisão. Entendeu? E a palavra certa é triste, tá? A gente fica triste vendo o cenário que o voleibol tá agora. Um campeonato adulto que começou em 2024, somente com 2 times, terminar em 2025. Tu faz 3 partidas, tu treina o ano todo para fazer 3 partidas no campeonato. É triste, é desmotivante, a gente fica assim, sabe, sem aquele ânimo, porque só treinar e tu não ter aquele objetivo final para ser alcançado é muito complicado. Ainda mais quando tu chega na fase adulta e na fase master, que tu tem outras coisas também, né? Tu tem maternidade, tu tem casa, tu tem trabalho, tu tem um monte de coisa para fazer. Então, tu larga todo aquele teu cenário para te ir para um treino, para treinar para nada, porque não tem campeonato. Entendeu? Eu converso muito com a Tamires sobre isso, porque eu acho que todos nós vamos chegar numa fase que a gente tem que se preparar para a velhice, né? Essa transição, tipo assim, de que você não é mais importante, existem outras coisas mais importantes, ela dá uma pesada lá na frente quando a gente está mais velho. A gente acaba que tá vivendo isso nesse momento agora, porque imagina, dentro do vôlei, tudo foi feito pra gente, né, Max? Vamos criar um campeonato aqui, porque eu já tenho um time campeão. Vamos criar isso aqui, porque então, assim, a vida inteira a gente foi importante pro esporte. Hoje a gente não é mais. Né? Hoje a base é importante, entendeu? E o que sobra é pra gente. Então eu converso muito com a Tamires sobre isso, que a gente troca muita mensagem e tudo. E assim, a gente tem que fazer essa reflexão de que o rentável não é mais a gente. Né? A gente está ali mais como apoio, apesar que o que ela falou, eu acho que o adulto é de extrema importância para uma continuidade, porque senão elas nunca vão ter referência, né? Apesar de achar que elas aproveitam muito pouco esse momento, né? Elas preferem se esconder mais ali, né, do que aproveitar a oportunidade. Então isso tem que ser mudado e eu acho que isso tem que ser incentivado pelo treinador. O treinador tem que incentivar isso. Mas o master, que é a posição que a gente está depois do adulto, porque apesar da gente não participar do adulto ali, né, a gente não é mais diretamente adulta. A gente tem outras peças que são mais importantes do que a gente. Então a gente está numa transição que a gente também está absorvendo um pouco, porque esse é o primeiro ano que não tem Master, apesar que o ano passado já foi muito ruim, entendeu? O ano retrasado foi muito ruim, faz tempo que a gente não tem um campeonato Master bom. Acho que a última vez que a gente jogou um campeonato bom foi Copa PAD, né? Que foi um campeonato de final de semana muito bom e tudo, de você sentir, né? Mas ainda assim é um campeonato de final de semana, muito que a preparação para jogar 3 dias, 2 dias. Eu tô te falando. Mas é uma realidade, mas é uma realidade do nosso estado, porque você vai no Maranhão, tem campeonato, né? Você vai ali, Tocantins tem campeonato todo ano, 2, 3 no ano, entendeu? É uma realidade nossa. Não, e tem uma curiosidade aí, se a gente comparar até com basquete, né? A última vez que no basquete a gente teve no adulto, no masculino, não digo nem feminino. Feminino, então, no masculino, só playoff nos últimos 5 anos. Remy e Paysandu. É triste. A última vez que eu vi um basquete bom com 4 equipes, acho que foi 2017. Né? É o nosso estado, é uma política do nosso estado. A gente nunca teve campeonatos aqui. Tu vai no Master, tu vai jogar Master em São Paulo, lá tem campeonato todo final de semana com muitos times. A gente acompanha o pessoal que a gente conhece lá, Rio, São Paulo, os caras jogam todo final de semana. Então eles conseguem dar essa continuidade, né? Não, que aí se torna o seguinte, né? Quando você vira atleta Master, a agenda Master fora do estado passa a ser um objetivo, entendeu? Que é uma coisa que tu vai começar a considerar até mais importante do que tua agenda dentro do próprio estado. Prepara para aquele campeonato X, deixa isso aqui só pegar uma canchazinha. Eles chamam, são as rotas, né? Por exemplo, Master, Fortaleza vai ter agora em junho, vai ter Superliga, vai ter Copa Minas, vai ter tem Saquarema, tem Santos, tem torneio lá no Rio Grande do Sul, Canoas, se não me engano, tem um Master lá. Tem o Sampa Open, teve um torneio agora em maio que foi pouco divulgado, que foi o Rio Open, que a intenção deles inicialmente foi fazer isso para depois aumentar a adesão dos clubes, né? Que eles precisam encontrar uma data que não seja próxima dos campeonatos mais consagrados. Mas enfim, independente disso, a agenda Master fora do estado
passa a ter mais relevância, né? E ser, digamos, o objetivo, porque dentro do teu estado tu não consegue ter. Não consegue ter um campeonato, né? Aí é isso que eu te falo, é muito desmotivante, Aí cara, muito o frustrante, cara. problema de você meter na cabeça das pessoas, das atletas hoje no nosso estado, que não é uma cultura nossa, imagina, a gente viajava pago, né, Max? Uhum. Ou era a CEL que pagava, ou era a federação que, né, a CBV que mandava as passagens. E você pegar uma atleta dessa que viveu a vida inteira e dizer que ela tem que pagar a passagem dela para jogar um campeonato, ela Fora tem que pagar a hotel, hospedagem dela, a alimentação. alimentação dela para Se jogar o bancar, campeonato lá. né, na verdade. A Tamires, antes de ir lá, eu tive a oportunidade de ir antes dela. Então, quando eu voltei, eu falei assim, cara, vale a pena. Porque quando tu chega lá, tu revive aquele nível de vôlei que tu reviveu. Então, tu tem que ir lá ver pra crer. Mas quem nunca foi, acha caro. Em São Paulo, passagem de São Paulo é mais de R$1.000. Acha caro. Mas quando você vai lá ver, né, que existem pessoas que pensam de vôlei a mesma coisa que você, aí você repensa isso. Como já tem vários times aqui em Belém que já viveram isso lá e, cara, já viraram importante para elas. Elas se viram, fazem isso, fazem aquilo. Na PAD, a gente ainda não conseguiu inserir isso na cabeça das meninas. Porque talvez mesmo sem um calendário, se a gente conseguisse que elas entendessem a importância disso, a gente tinha conseguido fazer alguma coisa esse ano. Ia Mas valer eu, o eu, investimento. eu falo para todo mundo, vou viver um campeonato master. Tu precisa ir para um. Para um, Quando viver a tu experiência. for para um, vivenciar aquilo, tu Aí vai já dizer, era. é isso que eu quero. É isso que eu quero. Márcio, a gente chegou num ponto legal aqui, lembrando também dos nossos patrocinadores, né? Óticas Castelo, sempre tem uma perto de você, né? Em Belém, região metropolitana. Grupo MSS, essas cadeiras maravilhosas, todo esse suporte aqui. É só seguir também lá no Instagram, o Grupo MSS. A gente também que conta com o apoio, né, de outros grandes apoiadores, como a Carmona Cabreira, a Óticas Castelo, eu já falei. Eu quero dar um recado para você que nos acompanha, que todo esse projeto aqui, todas essas artes, toda essa qualidade de material, cenário tudo, Órbita Produtora, tá bom? Então siga a Órbita no Instagram, leve a Órbita para o seu evento, 15 anos, aniversário, evento corporativo, então eventos esportivos também, tudo com a Órbita, essa qualidade toda você pode ter também. Quer trazer no o seu podcast, quer fazer um podcast, tem um projeto de um podcast, procura a Órbita, que é essa qualidade aqui que você vai ter. Pronto, só chamar que eles vão atender prontamente. Agora, Márcio, nós temos um recado, não temos recadinho aí? Temos alguns, né? A gente tem depoimentos importantes colhidos por pessoas importantes, a nossa produção pode colocar aí, que vai falar um pouco do que é conviver com as nossas convidadas. Arquivo confidencial. Olha aí, ó. P7, meu nome é Diego. Então Eu sou tá marido conseguindo da Tamires, ouvir, pra quem não Diego. conhece. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho dela, dessa mulher maravilhosa, essa mãe dedicada, essa atleta 10 que nós temos, que o Pará tem, que até hoje sustenta essa bandeira aí com o melhor líbero em nosso estado. Ela que faz realmente a diferença em quadra, muito competitiva, mas carrega esse espírito de liderança, né? Para nós ela é exemplo, eu sei que para muitos atletas também é exemplo, para o grupo, né? Para quem está começando também eu vejo alguns elogios. Ela é o tipo de mulher que ela não se sente confortável com elogio. Ela foi forjada nessa pegada aí. E a Tamires é isso. É aquela mulher que chega do trabalho, come qualquer coisinha, já vai para a academia, muito focada, muito determinada, né? E hoje a gente está podendo ver ainda e ver, né? Ela dá show em quadra ainda aí. Seus 37 anos de idade. E é isso. Amor, obrigado por tudo, por você ser o exemplo para nossa família, ser exemplo para os nossos filhos, né? Sei que não é fácil conciliar tudo isso, mas sempre estaremos na arquibancada da vida, te prestigiando, te apoiando. Não, e o Diego, Foi o forte Diego tá essa desde o frase. início da trajetória. Vocês começaram a namorar muito. Já vai fazer 21 anos juntos. 21 anos. Olha aí, ó. Diego é um vou. amigo, Acho que eu tinha é um 14 cara- anos, né, amigo? A gente tinha 14 Tinha 16 anos quando a gente começou a namorar. Então ele acompanhou essa jornada inteira aí, nossa, né? Tu imagina o quanto não foi difícil para ele fazer isso, né? Imagina. Conhece a figura. E agora? Cara, agora. é assim, ele falou uma coisa que eu queria até
valorizar aqui, cara. A Tamires ser eleita melhor líbero de campeonato já é uma coisa instituída já. O campeonato nem começou, mas a gente tem uma certeza. A Tamires vai ser a melhor líbero do campeonato. Só tem um problema, né? Quando ela não tá, né, na quadra, né? Porque a gente fica vendo o vulto dela. Porque ela acostuma a gente de um jeito que quando ela não tá, parece que ela vai surgir de qualquer hora ali pra... Tipo, ninguém sabe jogar mais sem A gente ela, diz né? que ela tem um imã, né? Ela atrai a bola. Não é a bola, não é ela que vai atrás da bola, é a bola que vai atrás dela. Mas deixa eu te falar, Márcio, sabe o que é isso? É como a Fabiola falou. A gente vai ganhando essa experiência, entendeu? Então, com o decorrer dos anos, a gente já vai tendo essa visão de quadra, pelo menos. Eu vejo assim. Eu tenho uma visão de quadra. Então, quando sai a bola da mão da levantadora, eu já olho para o atacante, já sei mais ou menos para onde, o que ela vai fazer. Entendeu? Leitura. É leitura. leitura. A Completamente. gente tem um outro depoimento aí também importante. A nossa produção pode colocar aí. Fala galera, tudo bem? Eu sou Marcelo Santos, eu fui convidado pelo P7 aqui para prestar um depoimento para a Fabiola. Eu sou um pouco suspeito para falar da Fabiola, mas eu vou tentar aqui passar um pouquinho para vocês do privilégio que eu tenho de compartilhar a vida com essa pessoa. A Fabiola é uma pessoa muito especial, uma mãe muito dedicada, uma mulher maravilhosa, né? E eu tenho a honra de compartilhar a vida com essa pessoa. Recentemente a gente teve um filhinho, o Fernandinho, e a gente está fazendo muito gosto que no futuro o Fernandinho também venha jogar vôlei, né? Que puxe para a mãe e para o pai. Mais para a mãe do que para o pai, né? Porque com certeza a mãe jogou mais que o pai, né? Isso aí não tem... Isso não se discute. Então, então é isso. E como jogadora, eu não tive a oportunidade de ver a Fabiola jogar nas categorias de base, no momento em que ela teve no auge. Eu tive a oportunidade de ver a Fabiola jogar mais para cá já, eu acho que com 26, 27 anos, e mesmo assim, o voleibol que ela desenvolvia, a forma como que ela ia para a quadra, que ela ganhava tudo e não deixava nada para ninguém, era impressionante, né? Quando a gente via a Fabiola jogar, é visível que ali tem algo diferente. A forma como ela domina os fundamentos, como ela executa, a forma da leitura, a leitura de jogo. Então, assim, tem muitas coisas bacanas que ela faz e que é muito admirável, que a gente encontra em poucas pessoas, né? E como atleta ela tem essa capacidade, né? E né, nas minhas considerações, a Fabiola está hoje num lugar que poucas pessoas estão, que passaram aqui pelo nosso voleibol. Eu coloco a Fabiola lá. Por tudo que eu pesquisei, por tudo que já me falaram, pelo que eu já vi ela jogar, pelas situações adversas que eu já vi que ela estava e que ela virou, e que ela foi lá e fez a coisa acontecer. Então, assim, é uma jogadora muito admirável. Parabéns por tudo que você fez pelo vôlei, por tudo que você vem fazendo, né? Pela forma como você fala com os mais novos, com os jovens. É muito bacana, eu às vezes paro para escutar o que você passa para eles e tudo isso é muito encantador, né? Você realmente tem algo diferente dentro de você, né? E sou muito privilegiado de ter você ao meu lado, né? Queria te dizer que te amo muito e que você não deixe o vôlei morrer dentro de você, nunca, jamais, porque você tem muita coisa ainda para mostrar e para passar para essa molecada aí que está vindo, tá? Um grande beijo, tá? Obrigado, P7. Tá? A gente se fala por aí. Que legal. Uau, declaração. Depoimento forte aqui, hein? E outra, uma pressão já pro Fernandinho, né? Não, Mas não tem olha, opção, não. inevitavelmente o Fernandinho vai crescer com... Não vou dizer que vai crescer com essa pressão, obviamente. Mas você é filho de duas referências do voleibol do estado. O que você acha que vai sair? Um jogador de hóquei? Não. E o que é engraçado, durante muito tempo da minha vida, eu já cheguei, tipo assim, a botar a cabeça no travesseiro e dizer assim, cara, não é possível. Será que eu mereço tudo isso, né, que o vôlei me dá? Porque, imagina, a vida inteira eu vivi as maiores emoções da minha vida fora a maternidade, eu vivi dentro do vôlei. Eu vivi muitas coisas, muitos momentos que quando eu deito no travesseiro, caramba, eu vivi isso, né? Então, como pessoa, eu já vivi tanta coisa boa que às vezes eu cheguei até a desconfiar, caramba, isso é real, né, que eu tô vivendo? E o Marcelo foi uma delas, né? Porque o Marcelo, eu conheci ele no vôlei, né? O Marcelo é extremamente competitivo e quando eu toquei a primeira vez na bola, parada, muito tempo parada, ele olhou e disse assim, essa menina sabe jogar. E o Marcelo é muito competitivo, eu tava montando um campeonato para jogar e disse assim, vem cá, essa menina tá matriculada?
Eu vou pagar a matrícula pra ela jogar aqui no meu time, não sei o que. Aí o Mingau, não, calma, ela tá só experimentando, vendo se dá pra voltar ou não e tal. Marcelo, não, tem que voltar. E aí, quando eu comecei a jogar lá na companhia, que eu conheci o Márcio, o Marcelo e tudo, a gente era muito rival. É mesmo? Não, e por quê? A gente não se bate, né? Nos pensamentos em quadra e tudo. E assim, durante muitos anos, o objetivo era um ganhar do outro. Né, Márcio? A gente teve essa competitividade. Tirando o nosso primeiro campeonato, que foi junto. Né? Então, assim, foi muito legal, porque ele é muito competitivo, eu sou muito competitiva. Já teve momentos de eu bater eu e ele na quadra, tipo assim, nós dois, um oponente do outro, né? E assim, a gente brinca, eu brigo com ele, porque ele ganhou. Briga, ele ganhou a maioria dos campeonatos. Ele ganhou a maioria dos campeonatos. Ele ganhou, eu acho que ele não perdeu. Perdeu a última, tá? Eu tenho provas disso. Ele ganhou a maioria dos campeonatos, né? Que ele conseguia fazer o time dele jogar. E o Marcelo jogava muito, ninguém conseguia pegar a porrada dele e tudo. Mas no último campeonato, que teve uma transição lá de entrar pessoas iniciantes no meio de quem já sabia jogar, ele não podia atacar. Nem sacar a viagem. E nem sacar a viagem, que era o forte dele na época. Ele só podia... Ele estava nessa época levantando. Só que ele podia fazer outras coisas, pingar de segunda, enfim. E esse campeonato estava de atacante com outro time que também tinha iniciante e tudo e tal. E eu ganhei dele esse jogo. E esse jogo foi o último do campeonato, o último da companhia, e depois a companhia fechou. Então eu falo para ele que o último que eu ganhei, que ficou marcado, foi esse, né? Então o Marcelo é um dos presentes que eu tive do vôlei, né? Então, assim, realmente dentro desse esporte foi onde eu tive as minhas maiores emoções, né? Minhas maiores vitórias, e ele é um desses, né? Porque eu também já não queria mais ter filho, né? E o Fernandinho era um desejo dele de muitos anos, né? E assim, eu tentei contornar alguns momentos, mas quando eu vi que não tinha mais jeito, que realmente ele não ia desistir, foi que a gente planejou ter o Fernandinho, e eu acho que o Fernandinho não tem outra opção, né? O Marcelo já comprou uma bola de vôlei para ele. Tadinha do Fernandinho. E eu acho que agora é o... Porque assim, eu falo isso porque lá em casa os dois também nasceram nesse berço. Mas a Alice não quis ir. Experimentou, ainda fez uns treinos, mas não quis ir, não. Mas pode chegar a hora dela, porque a Maria Júlia também não queria. A Maria Júlia, da época do tamanho da Alice, achava muita pressão. E hoje ela vive o vôlei. Ama o vôlei. Respira. Vamos fazer um negócio diferente aqui. A gente está para chegar na parte final do nosso programa. Mas eu queria fazer uma coisa diferente do que a gente costuma fazer. Eu queria que a Tamires falasse, já que vocês são tão amigas, tão unidas, eu queria que Tamires, você abra seu coração, fale um pouco do que é a Fabiola para você, da amizade que vocês têm, do voleibol para vocês duas, fizesse essa conexão que vocês têm, que é tão bonita e tão importante. A Fabiola chegou lá na Tuna, eu já tinha a minha melhor amiga, né? Ixi. Já tinha. Agora é ex. Agora é ex. Tá. E aí teve essa confusão, porque depois que a Fabiola chegou, é impressionante, assim, quando a gente se conecta com alguém, né? É impressionante. Então, quando ela chegou, a gente se conectou de um jeito que ela virou, a gente ficou inseparável. A gente ficou inseparável. E aí eu fui deixando de mão as outras meninas. Aí dava essa confusão. Mas a Fabiola, vocês conhecem muito ela dentro de quadra. Mas fora de quadra, ela é um ser humano assim incrível, de um coração imenso, enorme, que está ali para ajudar qualquer pessoa a qualquer momento. Ela é dessas pessoas assim que surgiu um problema, surgiu qualquer coisa, Fabiola vai estar lá do teu lado, entendeu? Te apoiando, tu estando errado ou tu estando certa. É ela que está lá. E dentro de quadra, a gente tem essa conexão, como eu te falei ainda agora. Eu olho para ela, a gente se olha, a gente já sabe o que uma tem que fazer. Então, não precisa estar dizendo, Fabiola, faz isso. Ela não vem também. Não. É uma cobrindo a outra, é uma ajudando a outra. E essa conexão de irmã, a gente se considera irmã, sempre foi assim. A gente sempre estava junto em todos os momentos, né? Em todos os momentos. E é isso. Ela é a irmã que eu não tenho. Ela é minha irmã, eu considero ela minha irmã. E eu te amo, tá, amiga? Muito, tá? Mas antes da Fabiola falar, deixa eu só mandar um beijo pro meu marido, né? Claro. Porque ele falou e eu não falei nada. Mas assim, o Diego, ele tem um papel fundamental na minha vida. Porque além de tudo que o vôlei me deu, ele me deu também a minha família. Porque o vôlei me deu o Diego e, consequentemente, meus filhos. E é ele que me ajuda, né? Porque para a mulher é muito mais difícil. Muito mais difícil para a mulher. Só para eu ir treinar, eu tenho todo
um esquema que eu tenho que fazer com as crianças, com tudo para poder treinar. Então, sem eles, não seria possível. Essa rede de apoio que ele me dá é muito importante. Então, obrigada, amor. Te amo. Atleta Diego também. Atleta Diego também. Ficou feliz esse final de semana que o time dele ganhou. Ganhou, teve uma primeiro jogo, vitória. Postou vídeo, acompanhei tudo lá nas redes sociais. Uma Diego, um figura do abraço, Diego. um cara espetacular, meu amigão, meu amigão. Abraço ao Diego e também ao nosso querido Marcelo. Marcelo, eu ia falar depois da Fabíola falar da Tamires, que agora é a tua vez, né? De falar Não, da e Tamires. falar da Tamires é isso que ela falou, né? Acho que foi conexão mesmo de almas, né? E apesar da nossa vida em vários momentos tomarem rumos diferentes, mas a gente nunca deixou de estar juntas, né? Em todos os momentos, assim, é aquela história que não tá junto, mas bastou Tá perto, 5 né? minutos ali que reconecta tudo de novo. Então, acho que a irmã que a gente não teve, né, na vida, a gente tá juntas em todos os momentos. Graças a Deus que o vôlei pôde nos reconectar de novo, nossas vidas, né? Graças a Deus, eu, ela, a Márcia, que a gente conviveu a infância inteira. Eu acho que tudo que passa na cabeça do que já passou para trás, ela tá no meio em todas, né? Então isso é muito legal, porque de olhar para ela, eu já lembro de muitas coisas boas. E tá em quadra com ela, cara. Eu tive a oportunidade de jogar alguns jogos sem ela em outros times que eu via ela ali. Eu via o vulto dela, eu ligava para ela como terminava, mano, eu te vi aqui, eu vi o teu vulto aqui. Então, assim, eu acho que é conexão mesmo de olhar e saber. E, cara, eu acho que isso é pra vida inteira, né? Eu também amo ela de coração. Ela sabe que ela pode contar comigo pro que ela precisar. Ela, a família dela, os filhos dela, que são meus sobrinhos, né? E eu acho que a gente vai ficar junto pra sempre aí. Acho que nada mais ciúme? separa. Tem ciúme? Hoje não, né, amiga? Hoje não, mas quando a gente era menor tinha muito ciúme. Mas eu acho que mais ciúme disso, dessa conexão das pessoas que estavam fora, porque imagina, ela já tinha um grupo de amizade quando eu cheguei. Realmente foi bem conturbado até lá. Hoje já Aquele a gente amor acha novo, graça né? de tudo isso. Aquele amor amor novo, novo, é. né? Chegou. Hoje a gente acha graça de tudo gente isso, acha mas já graça, teve deu muito muita B.O. confusão. Já teve muita confusão. Bom, tá tudo bem. Tá tudo bem. Hoje a gente acha graça das Cara, eu coisas. vou só fazer um depoimento, né? Eu vi um campeonato que essas duas jogaram, que foi Santos. O que essas duas fizeram no campeonato, cara, pra mim, uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. O absurdo que elas jogaram, levando a PAD a um título em que a PAD não era nem cotada para chegar numa semifinal, né? Era o primeiro campeonato 35 da PAD, lá em Santos. O nosso também, né? E Santos tem um Primeiro. diferencial dos outros torneios porque ele é o fim da temporada do profissional. Então, no 35 ainda tem atletas profissionais que jogam. E elas pegaram um time semi-profissional, né? Numa final, um time que era cotadíssimo, era favoritaço para ser campeão. E o que elas assombraram lá, mano, foi absurdo, assim, mano. A Tamires brotava, sabe Deus da onde. As meninas lá fora da arquibancada escutavam assim, essa líbera é uma desgraçada. Porque não deixava a bola cair. A Fabíola tu olhava assim, o pessoal olhava assim, não, essa baixinha aí não vai atacar aqui. O quê? Bloqueou Meu também, irmão não foi, amiga? bloqueou, atacava, e mãozinha ali, mãozinha de fora, era um negócio absurdo, deixava as outras jogadoras loucas, cara, loucas, elas ficavam enlouquecidas. Então o que essas duas jogaram nesse campeonato, bicho, foi um dos maiores absurdos que eu já vi, que eu já consegui acompanhar, e olha que eu já vi muita coisa, mas eu queria deixar aqui minha mensagem para vocês, cara, dar os parabéns para tudo que vocês representam no voleibol, vocês duas. Sabe? E assim, eu sou fã das duas incondicional. Isso daqui pra mim é mais do que escutar as histórias de vocês, é estar aqui como uma pessoa que admira a história de vocês dentro do voleibol. Respeito demais tudo. Cara, sou amigo do Diego, o Marcelo, não tem nem o que falar, né? Não sou amigo do Marcelo. O Marcelo é meu parceiro de vida. Então, assim, e eu tenho certeza que os dois não estão só bem encaminhados e bem acompanhados, estão bem assistidos, né? É uma bênção ter vocês no voleibol e eu queria agradecer isso. Não, a gente que agradece, e assim, um pouco do que você falou de Santos, é tudo que eu falei para vocês desde o início, né? Quando você adquirir uma maturidade que você vê que você pode ser e pode fazer o que você quiser, basta você querer fazer,
né? Que hoje a gente tem essa maturidade, quando a gente entra em quadra, a gente pode perder, mas a gente entra para ganhar. Mas E assim, ninguém eu acho que percebe, né? Santos foi a prova do que eu falei para vocês antes, grupo, porque a gente chegou com um grupo onde a maioria eram pessoas de fora, que a gente chegou prazer, eu sou fulana, eu sou ciclana. E a conexão que teve no grupo, eu tenho certeza que foi porque a gente fez com que desse certo. Né? A gente pegava uma atleta que estava insegura, a gente, não, eu vou te ajudar aqui. Eu acho que isso é o que ganha jogo hoje. Porque ataque, bloqueio, saque, todo mundo sabe fazer. Todo mundo treina para fazer isso. Mas o psicológico no vôlei é aquele percentual ali que vai fazer tu fechar um set, né? Tu vai esquecer um grito da torcida e tu vai seguir. Então, eu acho que hoje, o que tem que ter em mente é que um time que não é forte de grupo não vai ganhar nada e não vai chegar a lugar nenhum. Né? E o grupo que a gente fala, não só as 6 que estão lá, É né? todo mundo. É todo o grupo. As que estão é- de fora, as que estão dentro, é todo o É grupo. um esporte onde uma só não ganha. Então, se você só se preocupar com a parte técnica e não se preocupar com a parte emocional, a parte de grupo, você não vai chegar a lugar nenhum. Seu treinamento vai ser muito bom, você vai ver ela se desenvolvendo, mas ganhar campeonato, que é o que realmente vai lá em honra Não vai o conseguir. teu trabalho, é mais difícil. Então, assim, eu acho que hoje, por tudo que a gente já passou, é o legado que a gente deixa, é isso, né? Que a gente baixa com a mesma estrutura. Hoje, cara, a PAD hoje é a maior, tem estrutura no Brasil que é igual a da PAD. A gente não tinha nada disso. A gente muitas das vezes tinha que chegar para treinar, tinha que limpar a quadra para poder, porque o telhado tinha levantado, chovido e a água estava... Entendeu? Então, cara, hoje os atletas estão privilegiados com a PAD, né? Hoje a PAD tem uma estrutura que a gente não tinha, né? E mesmo assim a gente conseguiu fazer um resultado bom, a gente conseguiu entregar. E por que hoje não consegue? O que elas têm de diferente? Nada, só força de vontade. Elas precisam ser resilientes, persistir e cada derrota fazer com que aquela dor da derrota se transforme em motivação para que elas consigam E chegar lá lá. em Santos também a gente reviveu vários campeonatos, né? Ali jogando ali. Era desse Onde jeito, a maioria das entendeu? vezes a gente é inferior. A gente Né? é Você já inferior. entra em quadro inferior, né? Não Isso era favorita. Isso não era torna favorita. uma motivação a mais, né? É isso que é o legado que a gente quer deixar hoje para as meninas, que lá atrás já foi possível, né? E elas precisam entender e acreditar que também é possível. Elas só precisam continuar. Confiança, E né? assim, se cobrar, se esse campeonato não foi bom, o próximo vai ser bom, né? Porque o que as meninas têm, a gente tem a mesma coisa aqui. Só acreditar. Legal ouvir essas referências e que a meninada pega esse recado também, né? Porque são duas das maiores referências que a gente tem hoje, jogando e dentro e fora da quadra. A Tamires, que está no momento em que ela treina mais e ela está frequentemente lidando com as meninas, essa transição das meninas que vêm da base, tem ela como espelho, a Fabiola também, e elas convivem com isso diariamente, né? Pô, legal. Meninas, foi um prazerzaço conversar com vocês. Infelizmente, nós ficamos por aqui. Fabiola, brigadão. Muito bom poder te ouvir, né? E a gente continua conversando aí, porque a gente sempre se esbarra na PAD. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Max e Márcio aí. Sucesso no P7. A gente está sempre acompanhando e sempre apoiando vocês aí em todos os projetos. Legal. Tamires, igualmente um prazerzaço conversar com você. Continue fazendo o que você faz de melhor, né? E parabéns pela Tentando. trajetória. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês, contar nossas histórias e tamo junto, tá? Contem comigo. Tamires que varre a quadra com uniforme, né? Gente, esse foi mais um episódio do P7, foi o nosso 6º episódio, tá bom? Obrigado pela companhia de vocês. Se você nos acompanhou até aqui, compartilha, manda pra todo mundo, porque ainda vem muito episódio por aí, né, Márcio? Tamo junto. Tamo junto. Vamos pra frente, porque o programa continua. Então tá, gente, até a próxima. Tchau!